Fala galera! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre componentização do React, ou seja, como pegar uma aplicação um pouco maior e começar a transformar em componentes menores, reutilizáveis e mais fáceis de manter, como nós podemos criar os nossos próprios componentes e também como passar alguns parâmetros para os componentes para justamente tornar eles um pouco mais dinâmicos. Então bora lá? Bora lá! Maravilha! Estamos com o nosso projetinho basicão lá, rodando aí no Metro, está rodando no fundo aí, nosso app está ali na tela. E por enquanto não temos nada muito interessante por aqui, né? A aula passada nós falamos sobre os componentes básicos do React Native, então, por exemplo, estamos usando aqui o Vue, o Text, o Sheet. Mas o segredo, a magia verdadeira do React está muito mais quando a gente começa a criar nossos próprios componentes para a construção de aplicações maiores. E uma coisa que talvez você não repara, especialmente quando está no começo do desenvolvimento mais front-end ali, mas quase qualquer aplicação ele tem componentes bem delimitados. O que faz parte de uma aplicação? Você começa a chegar a alguns padrões que se repetem ao longo da aplicação e tipicamente esses caras que se repetem são os melhores candidatos a serem transformados em algum tipo de componente. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir um site qualquer, amigo Google. Por exemplo, o Google aqui, deixa uma visão mobile dele. Então o Google aqui, se for reparar, tem um cara que aqui em cima deve ser tipo um cabeçalho, algo do gênero, com alguns links, um avatarzinho, um botãozão lá, um cara aqui, uma logo, uma barra de busca, por exemplo. E, por exemplo, tem dois botões aqui, né? Então o Google Search, o botão que ninguém nunca aperta, mas enfim. Os dois são botões, fazem coisas diferentes, mas repara que eles, esteticamente falando e funcionalmente falando, são idênticos, né? Então, o que eu espero desse componente? Se eu fosse criar um componente desses caras aqui, eu poderia criar um componente chamado botão, button em inglês. E esse cara, duas coisas interessantes a se receber seria, ou a se fazer seria, qual que é o texto que vai ter nesse botão? Porque repare que o texto é diferente entre eles. E o que vai acontecer na minha aplicação uma vez que o usuário clicar naquele botão? Porque por mais que são dois botões, eu não espero que toda vez que eu clique aconteça a mesma coisa, né? Eu quero que algo diferente aconteça quando houver esse clique do botão. Então, bem provável que, por mais que esses dois caras podem ser componentes chamado componente button, ou botão, esses caras vão receber valores diferentes em alguns parâmetros para ter essa estética parecida, ter um funcionamento parecido, mas poder ter essas diferenças, seja no caso o texto, seja o que ele faz quando eu aperto. Por isso que é excelente candidato para ser um componente próprio dele, e os parâmetros que eu poderia passar para ele seria o texto, título, label, chamam como você bem entender esse textinho aqui, e também o que acontece quando houver o clique do botão. Então, excelente candidato de componente, isso quase todo projeto vai existir um componente chamado button, tá? Isso é bem clássicozão, porque é um cara que você reaproveitar várias vezes e você quer um visual muito parecido muitas vezes, mas que ele tem que ter lá um textinho diferente, um comportamento diferente. Então, tenta vocês, como exercício tarefa de casa, entrar em um site qualquer e ver se vocês conseguem enxergar elementos que são componentes óbvios. Então, seja botões, cabeçalho, uma barra de busca, muita coisa de interface de usuário de drop-down, select, tipo de coisa, são excelentes candidatos também. Então, tenta ter um pouco mais essa análise, esse olhar crítico sobre aplicações front-end para ver como que se poderia aplicar um React, essa componentização da aplicação, pensando nesses pedaços menores da aplicação. Então, tenta fazer isso depois. Voltando para a nossa aplicação aqui. Então, a ideia de hoje é a gente começar a falar como que eu posso criar meu próprio componente. Porque, por enquanto, usamos várias coisas prontas, né? Então, esse aqui tudo veio pronto, mas a ideia é começar a fazer uma aplicação própria nossa, justamente construindo componentes que são nossos, baseado no que nós precisamos para montar a aplicação final. Então, para utilizar aqui como exemplo, lembra que nós falamos que nós queremos fazer nossa ferramentinha final, vai ser um Task Manager, basicamente. Vai ser uma ferramentinha de controle de tarefas, controle de tarefas. Esse cara, então, dá para imaginar que uma ferramenta de controle de tarefas, uma das coisas que você vai poder interfacear são as próprias tarefas, né? Você poder ver elas e de algum jeito interfacear com elas. Então, eu imagino que vai ter um componente, então vou apagar aqui, vamos zerar a nossa aplicação. Eu imagino que a nossa aplicação poderia ter um componente chamado Task. E esse aqui seria basicamente a tarefinha, tá? Uma das tarefinhas específicas lá, sei lá, ir no médico seria a tarefa. Esse cara mostraria essa tarefa, o textinho, e eu talvez poderia clicar em cima para alguma coisa acontecer. Por exemplo, se eu clicasse na tarefa, eu poderia
completar aquela tarefa. Isso é uma coisa bem comum nesses apps de controle de tarefa. Então, a nossa ideia, por enquanto, vamos criar um component task para ver como que cria componentes. E a ideia é justamente fazer a demonstração visual de como que esse cara vai aparecer na tela. Isso aqui, obviamente, quando você está criando esses componentes, ou quais vão existir, como que eles vão existir, isso tem muito a ver com o lado gráfico mesmo, tá? Então, raramente você fica, vou fazer uma aplicação sem ter esse lado gráfico. Tipicamente, o pessoal faz algum tipo de protótipo antes, e aí sim você consegue analisar em cima daquilo lá. Como a gente está fazendo uma coisa um pouco mais, mais caseira aqui, a gente está fazendo esse esquema de vamos ver como fazer, sair programando e pensar que estamos fazendo, mas normalmente a forma correta vamos ter um protótipo, uma coisa mais visual, para daquilo lá analisar e começar a fazer as coisas. Mas aqui está aprendendo, né? Então eu já tomei a liberdade de criar uma pasta chamada Components. Isso aqui o nome é arbitrário, tá? Você poderia chamar isso aqui de ABC, XYZ. Mas, normalmente em projetos React, uma coisa bem comum é você ver uma pasta chamada Components, onde normalmente você vai colocar teus componentes, né? E dentro desse cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais uma pasta, vou chamar esse cara de Task. Eu tenho essa mania, tá? Então, eu tenho uma pasta de componentes, por exemplo, e dentro dela tem uma outra pasta chamada Task, e essa pasta aqui é o próprio nome do componente que eu quero criar. Então, isso que por enquanto não existe, tá? Esse cara aqui, por mais que eu escreva, não existe. Se eu salvar, ele vai dar pau, ele fala, pô, o que é Task? Eu não sei o que é isso. Então, vou comentar isso aqui, beleza. Voltando aqui à nossa estrutura de pastas, componente, task. Por enquanto, não existe um componente task ainda. O que eu tenho que fazer tem que existir um arquivo. Depois eu vou importar isso no app.js. Por enquanto, vamos criar um arquivo chamado task.js. Padrão de projetos React é o arquivo que é do componente, primeira letra maiúscula, .js for JavaScript, .ts se fosse TypeScript. Mas outro dia veremos TypeScript. Por enquanto, tá lá. Então, beleza. Tem lá, task.js. Normalmente, quando você está trabalhando num projeto e já está fazendo isso um tempo, você não vai querer criar cada arquivo na mão, tá? Não quero fazer isso tudo à mão. Eu vou fazer com vocês mais para mostrar quais são as coisas básicas que fazem parte de um novo componente, mas normalmente você teria uma opção lá de clicar e criar um novo componente React, ele já viria pré-populado com todo esse arquivo boilerplate que você teria que fazer toda vez. Mas vamos fazer na mão uma vez aqui para vocês verem o que importa para ser um componente React. Primeira coisa, isso fundamental, você tem que importar o React do React. Lembra que a gente falou nas outras aulas lá, por que tem que ter o React se em nenhum momento eu uso o React ponto alguma coisa explicitamente? É porque na hora que ele vai transpilar o JSX para JavaScript normal, ele daí por baixo dos panos vai usar o React, então é importante ter ele lá. Então, beleza, estou criando o task ali, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função. É isso? Uma função? Só uma função mesmo. Chamado task. Esse nome aqui também poderia ser qualquer coisa, poderia ser ABC. Mas o que a gente vai fazer aqui isso por razões de organização e para você não se perder e não ser um idiota e ter um cara chamado ABC aqui, coloque o nome do componente que você quer. Se o arquivo é task.js, vai ter um cara sendo exportado aqui, chamado task. Padrão também de React componentes, eles têm a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, tá? Então, isso aqui é um componente. O que o React pede para ele ser um componente funcional? Meramente uma coisa. Isso aqui é uma função que ela pode fazer qualquer coisa, mas que ela precisa retornar o visual desse cara. O visual de como que esse cara visualmente vai aparecer. Vamos supor que nossa task simplesmente fosse texto. Vou só importar texto do React Native, eu colocasse lá, essa é minha tarefa. Salvei isso aqui, o que eu tenho que fazer para usar ela? Então repara que não tem nada especial, tá? Estou importando React, estou importando texto aqui porque eu estou usando aqui embaixo. E meramente criei uma função. Isso aqui é meramente uma função JavaScript padrão. Tirando a parte do JSX aqui, isso aqui é uma função JavaScript qualquer. Aqui em app.js, vamos até usar a inteligência do VS Code. Se eu colocar task aqui, repare que ele vai importar já aqui, né? Ele já importou ali componentes, task. Se eu simplesmente fizer isso, olha que fantástico. Já funciona. Já estou usando meu componente. Inclusive, a prova disso eu posso replicar esse cara aqui 5 vezes, ou ver 5 vezes meu componente. Ele é um componente fantástico? Não, não é. É um texto idiota estático fazendo nada. Mas já é um componente que eu posso replicar e usar horrores. Então, nós falamos do botão agora há pouco, né? Então, como que eu poderia reaproveitar lá o botão? Se eu tivesse lá um cara chamado button, alguma coisa,
Poderia um botão para alguma coisa lá, outro botão aqui. Então eu posso reaproveitar esses caras de uma forma muito simples. E o lado lindo do React, que tá agora começando a enxergar, usar ele, é que repara que eu estou dando um nome significativo aqui. Quando você trabalhava antigamente sem React, vamos supor se fosse HTML. Eu teria que colocar um div, dentro do div colocar lá um span. Então esses caras, por mais que eles podem visualmente montar meu componente, eles não transmitem o significado do componente. Já React dando essa liberdade de eu dar um nome pro cara, e o nome do cara já é o que ele representa de verdade, pô, isso fica muito mais fácil enxergar onde estão as coisas, e muito mais fácil trabalhar, desenvolver, e assim por diante. Então, realmente, o React é muito legal nesse sentido. Então, tem 5 caras, se quiser replicar isso para 10 caras, teria 10 caras na tela ali. Até aí, pô, legal, super bacana, posso replicar lógica. Se eu colocar algum estilo aqui também, então vamos começar a colocar alguns estilos aqui. Então, style sheet, vou importar, .create, vamos colocar lá, o cara chama container, vamos colocar cor fundo vermelho, só para gente ver esse cara em ação. Vamos embrulhar isso aqui dentro de um view, vamos dar esse estilo para styles.container. Então, a princípio, agora todas as nossas tarefinhas serão vermelhas. Se eu não fiz nenhuma cagada. Ah, beleza, não importei o view aqui. Então, calma lá. Puxei lá. Beleza. Então, repare que, como ele é um componente, essas questões estão encapsuladas. Eu estou repetindo o estilo para todos eles. Se eu quisesse atualizar aqui a cor do texto para branco, eu não precisaria entrar em um a um fazer isso. Basta atualizar o componente, como ele está replicando o mesmo... Opa, tem que ir em cima do texto, perdão. Vou meter lá um estilo no texto. Colocar a colar. Style. Styles.text. Dá espaço aqui. Então, beleza. Repara lá que o texto está branco para todo mundo. Ou seja, posso fazer o que quiser aqui, estilizar tudo mais, e toda vez que eu estou usando aquele cara, todas as instâncias desse componente vão puxar aquelas informações de estilo e estrutura como eu bem defini. Então, repare que eu posso reutilizar esse cara a quantidade de vezes que eu quiser. Então, legal. Até aí, super bacana. Já é uma coisa que o React dá de ferramenta super interessante. Mas seria meio limitante demais se eu não pudesse fazer nada diferente para cada componente. Vamos supor se eu não tivesse a possibilidade de trazer coisas para dentro do componente. Vamos supor que eu estivesse fazendo lá meu componente task. Por exemplo, eu teria que criar lá um cara chamado task1, e esse task1 é um texto, sei lá, ir no médico, essa seria a primeira tarefa. Daí eu teria que criar um task2 para fazer lá. O task2 seria um componente separado que seria lá comprar pão na padaria, sei lá o que é, e assim por diante. Enfim, não faz muito sentido esses caras serem estáticos. Claro, alguns componentes faz sentido ter coisa estática, mas em geral o poder dos componentes está justamente nessa reutilização deles, a reusabilidade deles. Que eu posso passar coisas para dentro do componente e eu posso usar essas coisas que eu passei dentro do componente para ele ser um pouco dinâmico. E quando a gente fala em React e fala de passar coisas para dentro, parâmetros que eu posso passar para um componente, o termo que a gente fala sobre é o tal do props. Então, você falou em React, uma das coisas que você vai ouvir bastante é o tal de props. Props nada mais é do que um parâmetro que entra na função do componente. Então, isso aqui é uma função e vai entrar aqui com um parâmetro as coisas que eu estou passando para aquele componente. Só um detalhe, tá? Essa função recebe esses props como um objeto. Então, por isso que tem essas chavezinhas aqui. Vamos supor que eu estou montando o meu componente task. E uma das coisas que eu quero passar para ele justamente é a descrição dessa tarefa, né? A descrição, o textinho que está aqui. Isso aqui seria a descrição. Então, se eu colocar aqui, der nome que eu faço tudo em inglês, um cara chamado description. A partir desse momento, toda vez que eu uso os componentes, se eu passar uma coisa chamada description, esse cara tem o valor que eu passei para ele. Então, salvo aqui. Tá tudo funcionando, tá? Claro que essa minha tarefa está aqui ainda. Se eu voltar para minha task, vamos até matar todos os outros para ficar mais claro. Voltamos para uma task, tá lá. A partir desse momento, eu posso fazer isso aqui, ó. Passar a description, VS Code até gente boa comigo, olha, já sugere para mim, fala, ó, eu sei que você criou esse cara lá e eu sei que tem um cara chamado description como um prop. Eu posso passar para ele um parâmetro. Posso falar assim, essa é
Deixa eu ver. Ir na padaria comprar pão. Então vamos supor que essa é a descrição da minha tarefa. Salvei. Fala, pô, que merda, não aconteceu nada. Mas claro, eu passei isso aqui para ele tá aceitando isso, mas aqui eu não estou usando nada. Eu tenho esse valor aqui, mas não estou usando ele ainda. Então a ideia agora é pegar esse valor, no caso estou chamando de description, né? E em vez de ter esse texto estático, que tal eu passar esse valor de description para cá? Só que toma cuidado, tá? Se eu só escrever description aqui, repare se eu salvar isso aqui, tá escrito description literalmente ali. Porque ele não entende que isso aqui é esse cara aqui. Aqui para ele falar, se você escreveu o texto, tô interpretando como texto. Em React, quando eu quero fazer a interpolação de um valor, o que eu faço é colocar chaves ao redor. Coloca essas chavezinhas ao redor aqui. Então, repare as chavezinhas, coloca a palavra ali no description. Agora ele sabe o que eu estou usando aqui. Ele vai pegar e falar, beleza, você tem um cara chamado description em algum lugar? Ah, tem sim, esse cara aqui é um prop. Boom, tá cá. Se eu salvar, tá lá. Ir na padaria comprar pão. E olha que mágica. Como esse aqui é um parâmetro que eu posso passar, um prop que eu passo para cada task, se eu fizer outro cara aqui e falar cortar cabelo, próximo cara, tá lá, cortar cabelo. Se eu fizer outro cara e colocar lá ir andar de bike com a namorada. E assim por diante, tá? Eu tô passando o que eu quiser para lá. Inclusive, tanto o passar que eu quiser para lá, que se eu passar lá um número, 1, 2, 3, esse cara vai citar isso, tá? Isso é nos planos do JavaScript. O JavaScript, como ele não controla tipo, eu posso passar qualquer coisa aqui. Poderia passar um booleano para ele, poderia passar true. E ele citaria isso. Por mais que o true ele não mostre na tela, tá? Mas é válido. Então, por isso que uma das coisas úteis, caso você ouvir uma coisa chamada TypeScript, é isso. Eu consigo controlar os tipos que eu estou passando. Por enquanto, a gente não está interessado nisso aí, então vamos voltar só... Vamos confiar que nós somos bons desenvolvedores e somos pessoas confiáveis. E vamos passar isso aqui só com uma string, tá? Com um textão. E esse cara vai funcionar da forma que eu imagino. Então, legal. Então, antes de continuar isso aqui, repare que o que nós vimos até agora. Criamos um componente novo. Esse cara aqui, meramente, é um arquivo separado que tem uma função lá. Eu até poderia criar o cara aqui. Eu poderia criar lá, meu outro componente aqui mesmo. Ele não se importa ser outro arquivo, tá? É meramente ser uma função. Então, se eu fizesse lá um return... Também vamos fazer só um texto aqui. Texto teste. Eu posso vir aqui, sem mais, sem menos, meu outro componente. Opa, deixa eu fechar corretamente aqui. Tá lá, teste. Ele funciona, o React já faz isso sozinho para você, tá? Baixa os planos fazendo bastante coisa. Mas, em termos de organização, você nunca faz mais... Tem raras exceções da regra, tá? Mas em 99% dos casos, você vai criar um componente por arquivo. Então, tente não furar essa regra aí. Então, beleza. Por enquanto, aprendemos já como criar um componente. E também a coisa mágica que é passar valores para ele. Então, repara aqui que um propzinho nada mais é que uma coisa do mundo externo passando para dentro do componente. Uma regra importante sobre os props é que a ideia no React é que eu nunca modifique dentro do componente uma coisa que ele está recebendo. Como você normalmente também nunca modifica um valor, um parâmetro que a função recebe, né? Normalmente você não faz isso, né? Em uma programação boa, bem feita, você não modifica parâmetros de uma função. Então, isso aqui, por mais que é JavaScript válido a princípio, não faça isso, tá? Isso quebra muito o intuito do React. Isso aqui é errado. Então, o que vem do mundo externo, o que é prop, considera que esse cara é um valor imutável. Por mais que ele não considera que ele é imutável, no sentido, não toque nele, deixa ele lá. Então, beleza. Então, aprendemos a criar um componente. Aprendemos também como passar valores para um componente. E você pode estar se perguntando, tá, legal. Então, duas coisas que eu já não sabia, agora sei, super legal. Tem mais um detalhe de como que eu poderia interagir com um componente. Eu não posso clicar. Se eu clicar, não acontece nada, não tem nenhum tipo de interação. E já vamos falar certinho como fazer isso, tá? Antes de fazer isso, vamos colocar um pouco de estilo um pouco mais decente. Vamos deixar esse cara com uma carinha um pouco mais cara de tarefa mesmo do que só esses tracinhos vermelhos ali. Então, para nosso componente aqui, vamos colocar lá vamos fazer um fundo black mesmo. Beleza. Vamos colocar um pouco de padding aqui. Então, padding seria para deixar esse cara com um pouco mais de espacinho ali. Em termos de largura, 100%, maravilha.
Outra coisa para vamos fazer, acho que vamos colocar um borderzinho, né? Um borderzinho, colocar um border white. Border bottom width 2, talvez. Fica mais interessante. Esse branco está muito, muito branco, né? Vamos colocar um RGBA aqui de 255, 255, 255 e ponto 25. Vamos ver se fica melhor. Beleza. Deixa eu aumentar um pouquinho isto aqui. Vou colocar 30. Demais. Acho que uns 26. Beleza. Começando a ganhar um pouco de carinho de verdade, né? Então, repara também as tarefinhas. Até poder criar mais tarefinha aqui para ver se tudo continua legal. Então, ir no dentista. Tá lá, todas as minhas tarefinhas estão maravilhosamente lá. Então, repara que o visual desse cara, como ele se repete todos eles, faz muito sentido eu criar um componente para isso, porque justamente esse cara iria se repetir em vários lugares diferentes. Inclusive, então, eu estou fazendo aqui na mão, né? Isso aqui, pouco provável que eu colocaria, minha aplicação seria tarefas escritas na mão aqui. No mundo real, o que seria bem provável é que, de algum lugar, esse algum lugar tipicamente é um servidor, minha aplicação, quando carregar essa tela, por exemplo, ele puxaria do servidor as tarefas que ele tem salvo no banco de dados lá, para esse usuário específico. Vamos supor que eu sou o usuário de ID 123. Eu iria no servidor e falaria, eu preciso das tarefas do usuário 123. E o servidor passaria de volta para mim essa informação, falando, as tarefas que o cara tem são essas aqui. Poderiam ser as mesmas aqui, né? Mas eu não escreveria essas tarefas manualmente aqui. Ir na padaria comprar pão, cortar cabelo e assim por diante. O que aconteceria, e vamos fingir agora que isso aqui são as tarefas vindo do servidor. Vamos criar lá um cara chamado tasks. Estático mesmo, tá? Isso aqui é um vetorzão estático. Só para simular, como se fosse um servidor dando essas tarefas pra gente. Então vamos criar algumas tarefinhas aqui. Se quiser fazer isso aqui, posso colocar lá ID 1, a descrição da tarefa. Vou repetir as outras lá. Ir na padaria comprar pão. Mais uma tarefa, vamos colocar lá ID 2. O que nós colocamos ali? Cortar cabelo. ID 3. Nós temos ir andar de bike com a namorada. Namorada deve ser mais genérico. 4. O que nós temos aqui? Ir no dentista. Tá? A lista de tarefas aí tá bacana. Enfim, isso aqui seria... Pegamos do, entre aspas, servidor, tá? Obviamente não é, tá escrito localmente, mas é mais para ter noção o que você faria quando você puxou a informação. E tipo, do servidor você vai puxar a informação em um payload chamado JSON, JSON, não é só pronuncia JSON, tá? Esse é um formato de informação que nós vamos ver isso nas aulinhas que a gente fala sobre servidor, Node e Express. Mas enfim, o formato que ele vem, tipicamente ele já vem parecido com o formato que é em JavaScript. Tanto que o nome JSON tem a ver com isso. Mas enfim, só considera que isso aqui como se fosse uma informação que veio do servidor. Então, essa informação existe aqui. Tem lá 4 tarefinhas. Vamos até colocar uma mais para provar que tá vindo aqui. 5. Vamos colocar... comer na casa dos... almoçar na casa dos sogros. Foda. Beleza, tá lá. Almoçar na casa dos sogros está lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos matar isso aqui. Então, repare que em termos visuais, que minha aplicação ela tá vazia ali. Se eu salvar agora, vai sumir tudo, né? Porque não tem nenhuma task aqui. Mas como que eu poderia fazer para passar as informações que estão aqui para tarefinhas aqui? Uma das formas que você pode ligar é, beleza, só escreve lá task e na descrição passa para esse cara simplesmente um dos valores que está dentro do vetor, né? Então, task 0, então, por exemplo, seria o cara de 1 ali, ponto description. Poderia fazer isso. Tá lá. Ir na padaria comprar pão. Ou poderia fazer aqui, colocar lá o cara da posição 3, que é o 0, 1, 2, 3 ali, ir no dentista. Se eu salvar, tá lá, ir no dentista. Mas mesmo assim, mesmo aqui, por mais que ele compactou, ele continua sendo manual, né? Eu não quero fazer isso manualmente. Então, como que eu poderia fazer em React justamente essa questão de mostrar vários valores, se existe uma listinha de valores, como que eu poderia mostrar um a um eles? Então, a forma de fazer isso em React é você pegar lá a lista de valores que você tem e usar a função map.
Então a função map é uma função que vem do próprio JavaScript. E o que o map faz? Então dá um vetor, nosso amigo taskzão aqui é um vetor. O map ele vai passar por cima de cada um dos itens dessa lista e fazer alguma coisa com aquele item. Quando ele faz essa alguma coisa com aquele item, ele pega todas essas transformações que ele fez em cima de cada item e cria um novo vetor. Então esse novo vetor é o resultado do map. Deixa eu mostrar isso aqui fazendo, é mais fácil mostrar do que eu ficar explicando, tá? Então, ponto .map vai existir em taskzão, porque taskzão é um vetor. Repara que esse é um vetorzão aqui. E o que vai acontecer? O que o map espera como parâmetro? O parâmetro que ele espera é justamente outra função. E essa outra função, como que é a assinatura dela? Então, a assinatura dela é o parâmetro dessa função que eu estou passando é o item que ele está passando por cima. Então, eu estou chamando de task, mas que pode ser ABC, pode ser XYZ, tanto faz, mas é bom se dar um nome significativo. Como cada item desse vetor é uma tarefinha, um nome bem razoável desse cara é task. Uma coisa muito comum às vezes é ser tão óbvio, que se o vetor é tasks, eu estou passando por cada item, esse cara também se chama CDT, acho que ficaria meio evidente também, né, que é uma tarefa. Mas vamos deixar lá task, né? Então, esse cara aqui, o parâmetro é task, e, novamente, lembra que o parâmetro inteiro aqui que eu vou passar é uma função. O que eu vou retornar dessa função? Então, o que eu vou retornar da função é justamente a transformação que eu vou fazer em cima de cada item que eu estou trabalhando em cima. No caso, o item que eu vou trabalhar em cima é o próprio task. O que eu quero fazer com isso? Eu quero devolver desse cara o componente task, passando para o campo que eu quero popular a informação que eu quero passar para lá. No caso, concorda que o task.description, ou seja, um desses itens aqui, ponto descrição, que é esse campo aqui, eu vou passar para aquele cara lá. Então, deixa eu ver se eu fechei tudo bonitinho aqui. Então tá lá. Deixa eu salvar, ver se está tudo certo. Maravilha. Para quem não entendeu, vamos só reforçar mais uma vez aqui. Tasks, nosso vetorzão aqui, nossa lista. Ponto .map, uma função que vai passar por cima de cada um dos itens desse vetor. Então, e a função que eu vou passar para esse map, o parâmetro que essa funçãozinha que eu estou passando recebe é esse item individual. Então, antes esse cara, depois esse cara, depois esse cara. E o que esse cara vai retornar para funcionar no mundo do React é, para cada um desses itens, retorna o componente configurado da forma que eu quero que ele configure. Então, no caso, eu quero usar o componente task, tá lá, passando para o campo descrição, que a gente já tinha combinado antes de usar, né? Justamente a descrição deste objetinho aqui, e depois desse objetinho aqui, e assim por diante. Task, você vai usar o Tzinho aqui em vez de tasks, para não confundir. Saber que esse cara aqui é esse cara. Mesmo esquema. Se eu salvar lá, tá lá, bonitinho. Então esse aqui mais ou menos simula como seria puxado no servidor, tá? Então vamos supor que viesse mais um cara, ID 6 comer hot dog. Essa é a tarefa, não sei porque você notou isso. A vida tá boa, né? Quando a tarefa é comer um cachorro quente. Se eu vou salvar esse cara, barabum, tá lá. Sexto cara aparece na listinha, bem bonitinho, comer hot dog. Tranquilo? Então é assim a forma que eu posso iterar por cima da lista. E na vida real, quando você vai receber alguma coisa no servidor, vai ser muito parecido com isso. Recebi de algum lugar a informação. E como eu não sei se aqui são 1 item, 10 itens ou 200 itens, e também eu não posso de antemão escrever aqui qual que é o valor, porque eu nem sei de antemão qual que é. Essa forma genérica, dinâmica de eu criar os componentes baseado em informações que vêm do mundo externo. Beleza? Então, aprendemos várias coisas até agora. Vamos recapitular. Criamos um componente. Criamos um prop para passar para o componente aquela informação. Estilizamos o componente, então já estamos utilizando ele várias vezes, no caso aqui o número de vezes que tem de itens nessa lista. Aprendemos também como iterar sobre uma lista para fazer a utilização desse componente inúmeras vezes, em um número genérico de vezes. E uma última coisa para a aula de hoje é uma coisa que eu levantei antes com vocês. Como que... Vamos supor que eu sou o cara aqui, tarefa task. Componente task, tem um campo de descrição. Eu também quero mostrar se essa tarefa está completa ou não está completa. No sentido, lembra que uma aplicação de controle de tarefas, bem provável que você vai querer controlar se está completa ou não está completa a tarefa, né? Então, o que eu quero fazer, nova especificação para vocês é, toda tarefa que está completa, eu quero mostrar um risquinho passando no meio do texto. No sentido de, beleza, está completo. Então, nova especificação. Como podemos fazer isso aí? Bem, essa é a informação de está completo ou não está completo,
Vamos assumir que vem lá do servidor, em um campo chamado complete. E esse cara pode ser falso se ele não estiver completo, ou pode ser verdadeiro se estiver completo. Ou seja, é uma informação booleana, binária, né? Vamos adicionar isso para todos os caras aqui. Então tá lá, vamos colocar complete, falso. Vamos colocar alguns verdadeiros aqui, né? Colocar aqui o último e o antepenúltimo como verdadeiros. Vou salvar, visualmente não muda nada, né? Porque até não vai quebrar nada também, porque eu nem tô usando essa informação para nada. Mas isso que é um objeto válido, funciona tranquilo. Mas agora, de alguma forma, a gente tem que passar isso para a tarefa, né? Para ela saber que isso vai acontecer, que isso tá nesse estado. Então, a forma de fazer isso aí é justamente eu passar um novo prop. Se eu escrever aqui complete, esse cara, vamos dar uns enters aí para ficar mais fácil de enxergar. Um t.complete, passei esse prop, tranquilo? Mudou alguma coisa? Mudou nada. Por enquanto, eu só estou passando para lá, mas dentro do meu componente aqui, não estou fazendo nada com o complete. Mas saiba que esse cara agora existe aqui. Então, existe um cara chamado complete. Vamos ver se é verdade isso ou não. Vamos até colocar aqui, antes de mudar qualquer coisa, vamos colocar lá complete. Se for completo, eu vou colocar lá completo. Senão, vai ser incompleto. Vamos salvar desse jeito. E tá lá. Repara que eu tinha falado... Quem que a gente fez mesmo? Não, tá certo. O que tá errado com esse cara? Deixa eu ver. T.complete. Ah, não. Cara, tem dois... Vou colocar falso aqui. Primeiro. Eu que errei nos verdadeiros falsos ali. T.complete. Falso, falso, falso. True, falso, falso. Beleza, agora tá certo, né? Então... Os três primeiros incompletos, quarto completo, quinto incompleto, sexto completo. Então, a prova que esse valor aqui está sendo lido corretamente. Ele existe, tá presente lá no nosso projetinho, no nosso componente. Mas tá meio tosco isso aqui, né? Então, vamos fazer uma forma que a gente consiga estilizar nosso componente para fazer as linhas cortando no meio a nossa tarefinha, nosso taskzinho. Então, vamos tirar esse cara aqui, voltar como estava antes, e vamos dar um estilo. Vamos deixar esse estilo de completed, ou seja, completado, realizado. E o React ele tem um text decoration, uma propriedade de estilo chamada text decoration line, que esse cara aqui é o line through. Vamos dar uma cor para esse cara. Vamos falar que é branco mesmo, né? Acho que não sei se acho que é preto, não lembro agora. Mas enfim, dá aquela cor branca e vamos... Também tem uma última coisa aqui, que é o estilo da linha. O estilo da linha pode ser uma linha só, uma linha tracejada. Eu vou colocar o double, tá? Porque o double é mais fácil de enxergar ali. Vocês conseguem ver mais de boa no meu app. Então, existe agora esse estilo. Se eu salvar também, por enquanto, não acontece nada, né? Porque eu não estou usando esse estilo para nada. Mas a nossa ideia agora é, se está completo a nossa tarefa, eu quero que o meu texto também utilize o estilo completado para os caras onde isso é verdade. Como que eu posso fazer isso? Bem, tem algumas maneiras de fazer isso, né? Eu diria bastante de jeito diferente. A forma mais tradicional em React, como que é? Em vez de só passar aqui um valor por estilo, eu posso passar um vetor para esse cara. O React Native ele já faz uma coisa especial que, se eu passo um vetor para cá, e só passar um valor simplesmente não muda nada. Se eu salvar aqui, esse cara continua idêntico. Mas qual que é a vantagem de passar um vetor? Que eu posso passar vários estilos. E ele vai combinar esses estilos um com o outro. Então, se eu salvar agora, repare que todos eles estão rabiscados, né? Legal. Significa que meu estilo está funcionando. Visualmente ele parece estar tá legal. Mas também eu não quero que todos eles pareçam completados. Só quero que os completos estejam com o estilo completado. Então, uma forma de fazer isso aí, nessa grafia de vetores aqui, é quando ele vê um valor que vai ser falso nesse vetor, ou um valor mais ou menos falso em JavaScript, né, que é 0, que é um string vazia, undefined, assim por diante, ele vai simplesmente ignorar aquele estilo. Então, uma forma de fazer isso aqui de forma compacta se eu der um complete isso aqui, ele vai matar a segunda parte. Porque no JavaScript, esse aqui é o E lógico, tá? Esse aqui lembra das operações booleanas aí, ou assim por diante. Então, se esse cara for falso, no JavaScript, ele simplesmente nem checa a outra parte, porque qualquer coisa falso e alguma coisa vai ser falso. Então, ele nem checa a segunda parte.
E aí todo esse termo aqui vai ser falso, e se ele é falso, ele simplesmente ignora esse estilo por completo. Então, se eu salvar isso aqui, repara lá, como mágica, mas não tanto mágica, o quarto cara e o sexto cara estão rabiscados no meio, né? Que beleza! Então, estamos já com uma carinha um pouco mais parecida com o que você esperaria de uma aplicação verdadeira. Então, isso já é um passo gigantesco, mas a última coisa que eu quero mostrar na aula de hoje aqui é o que eu tinha levantado antes, e como que eu posso interagir com esse cara? Como que eu posso... Porque os valores estão sendo controlados aqui em cima, né? Tem lá um tasczão aqui em cima, e esse cara... Nova especificação aqui no nosso projeto. Se eu clicar em uma task, eu quero que ele troque o estado de completo. Então, se ele está incompleto, eu quero que se toque e esse cara vire completo. E se eu tocar de volta, se ele está completo, ele vai virar incompleto. Ou seja, ele vai togglar, fazer o toggle, né, desse valor. Se for falso, vai ser verdadeiro, e verdadeiro vai ser falso. Mas como que eu posso informar um componente Py, no caso aqui o componente app, como que ele pode ficar sabendo que um task foi tocado? Então, a forma de fazer isso, e uma coisa que é uma coisa bem comum em React também, tá? Deixa eu dar uns enters aqui para ficar um pouco mais espaçado nosso componente. A forma como você faz para um Py ser notificado que alguma coisa aconteceu com o componente filho, então no caso o app é o componente Py, o task é o componente filho, é você passar um callback, ou seja, passar uma função para aquele componente, e quando o componente tiver que falar para o Py que alguma coisa aconteceu, ele vai chamar aquela função. Então, por isso que chama de callback, tá? É uma coisa que eu passo e ele vai chamar de volta depois. Então, como que eu posso fazer isso aí? Vamos passar um parâmetro aqui. Vou chamar de onToggleComplete. Esse nome aqui, novamente, será ABC, XYZ, mas, obviamente, de nomes que têm significado semântico, né? Então, onToggleComplete, ou seja, no togglar do completo, eu quero que esse cara receba uma função, o componente task vai receber essa função, e ele vai chamar essa função quando o Py tem que ser notificado de alguma coisa. Então, isso aqui é um prop também. Esse aqui é um prop, esse aqui é um prop, esse aqui é um prop. A diferença é que esse aqui são valores, tá? E esse cara aqui vai ser uma função. Não que a função não seja um valor, mas você vai passar essa função para que o filho chame ela depois. Então, aqui eu posso passar uma função. Por enquanto, vou fazer uma função bem tosca. Só dei um log para te ver o que está acontecendo. Então... fui toglado. Então, só uma frasezinha para ficar óbvio no console que alguma coisa aconteceu. Se eu salvar, também funciona de boa. No princípio nada acontece. Se eu clicar, também nada acontece, porque eu não fiz nada com isso aqui. Eu só passei um parâmetro. Mas, se eu vier aqui agora e pegar lá, eu posso puxar o nosso onToggleComplete. Importante dar o mesmo nome que você deu lá, né? Exatamente o mesmo. Salvei, também por enquanto não vai acontecer nada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos, em vez de usar uma view aqui, vamos usar um componente que vem pronto no React Native, chamado Pressable. E esse cara, se eu salvar aqui também, ele vai continuar idêntico, tá? O Pressable e o view são idênticos visualmente, estruturalmente, mas o Pressable ele ganha várias funçõezinhas adicionais. Uma delas é o nosso amigo onPress. Então, vamos dar onPress aqui. O onPress nada mais é do que se alguma coisa que está dentro do Pressable for clicado, ele vai chamar a função que eu passar. Então, antes de fazer alguma coisa usando o prop, vamos também criar outro console log chamado... só dar um aqui. Fui apertado. Salvar isso aqui. E se nós clicarmos e abrirmos aqui nosso console... Na verdade, posso até ver pelo... Não sei ver por ali, posso ver por aqui, né? Se eu clicar nesse cara, tá lá. Repare que fui apertado. E eu digo mais. Então, como esse cara ele tem contexto de qual que é a task dele, eu posso ter... Uma coisa que eu posso fazer aqui é passar a task... passar um dos próprios que ele segue, em description, né? Se eu salvar isso aqui, se eu clicar lá, ir na padaria comprar pão e olhar para o meu console, foi apertado e mostra lá a descrição. Cortar cabelo, comer hot dog, assim por diante. Então, legal. Então, já sei como chamar, já sei como clicar alguma coisa. Mas a nossa ideia aqui é, quando é apertado, eu não quero simplesmente soltar uma mensagem, né? Eu quero chamar a função que eu recebi, que é o tal do onToggleComplete ali. Ou seja, agora, toda vez que esse cara é apertado, qualquer coisa aqui dentro for apertada,
ele vai chamar a função onToggleComplete. Como ele não está passando nenhum parâmetro para esse cara, uma forma mais sucinta de fazer isso é fazer isso. Porque ele vai falar assim, ó, toda vez que for apertado, ele já sabe, ó, chama essa função aqui. É mesmo, isso aqui, os dois são idênticos, tá? Em termos funcionais, isso aqui é idêntico. Então, tá lá. Então, se eu fizer isso e salvar, eu espero também que agora eu vou chamar a função que eu passei para ele. No caso, era o fui_toglado, né? Então, se eu clicar alguma coisa aqui, tá lá. Fui_toglado aparece. Olha que maravilha. Então, galerinha, repare que, recapitulando tudo aqui, criamos um componente, aprendemos a passar parâmetros para ele, no caso a gente chama disso de props. Desses props e desses componentes, caso a gente receber uma informação do servidor ou tiver lá uma base de informações em algum lugar, aprendemos como mapear por cima deles para gerar vários componentes e, inclusive, aprendemos também como usar funções para que um pai componente faça alguma coisa, que seja notificado que alguma coisa aconteceu com aquele componente filho. Então, tem uma base interessante de como fazer esses testes, né, e modificar alguma coisa nesse cara. E isso aqui, como a gente quer toglar o completo de uma tarefa, você pode se imaginar que eu poderia pegar aqui e falar, beleza, toda vez que isso aqui acontece, eu posso pegar a tarefa que eu acho que ele está mexendo em cima, que é o T, né? E dar lá um toggle.complete, recebe não toggle.complete, né? Então, se for falso, vai receber o valor verdadeiro. E isso é uma lógica muito interessante e faz muito sentido. Se eu salvar e clicar em alguma coisa, por exemplo, cortar cabelo, tá acontecendo nada. Por que será? Dá uma pensada, tenta entender por que não acontece nada. Porque a gente está muito perto de resolver já uma boa parte do nosso trabalho, nosso appzinho de tarefas, mas isso aqui não está atualizando nossa visualização do app. Por que será? Tenta dar uma pesquisada, tenta pensar como você poderia fazer isso, mas em especial procure por render do React, ou renderização, ou quando que o React atualiza uma view. Dá uma pensada nisso aí, porque aula que vem falaremos especificamente de como controlar que momentos que o React atualiza as views e algumas coisas, por exemplo, estado, que são justamente as formas de como é que eu posso atualizar um valor para que isso reflete no React e falar, beleza, eu entendi que agora eu preciso atualizar essa view. Beleza? Então tenta mexer isso sozinho, ver se consegue vencer esse desafio. E aula que vem mostraremos a solução e, digo mais, mostraremos muito mais coisa interessante para esse cara realmente ficar com uma carinha bem mais de aplicação profissional fechada. Beleza? Nos vemos na próxima. Aquele abraço.